Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver um exercício para a gente calcular a concentração de um ácido fraco, a concentração de íons H+, e o pH da solução, a concentração de todas as espécies participantes do equilíbrio. Vamos lá? Dissolveu-se 0,61 gramas do ácido orgânico H de massa molar, 122 gramas por mol, em quantidade de água suficiente para completar meio litro de solução. Sabe-se que a constante de ionização vale 4 vezes 10 a menos 6. Então, ele quer a concentração e quantidade de matéria. Então, veja, você tem 122 gramas para cada mol. Isso é a massa molar que ele deu aqui para gente. E ele dissolveu 0,61 gramas desse composto, desse ácido. Então, vamos descobrir quantos mols nós temos aí. Então, multiplicando em cruz, ó, esse 0,61, a gente pode escrever assim, ó, 61 vezes 10 a menos 2. A gente vai dividir por 122. Porque aí, ó, 61 dividido por 61 dá 1. 122 dividido por 61 vai dar 2. 1 sobre 2 é meio, vezes 10 a menos 2. Ou 5 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Só que essa quantidade foi para meio litro de solução. Então, você tem 5 vezes 10 a menos 3 mol em meio litro de solução. A concentração é a quantidade de mols em 1 litro, certo? Então, vamos descobrir aí quanto que vai dar. Ó, é 5 vezes 10 a menos 3 dividido por meio. Meio é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, vezes 10 a menos 2, ou 0,01 mol por litro, porque esse Y é a quantidade em mol para 1 litro de solução. Então, ainda com os dados do mesmo exercício, então, veja, ele pede para a gente calcular o pH da solução. E ele deu a constante de ionização. Então, você está vendo, ó, 10 a menos 6 é um valor muito pequeno. E os ácidos orgânicos, eles costumam ser ácidos fracos. Então, se é um ácido fraco, o alfa, o grau de ionização dele, vai ser menor do que 5%, certo? Então, a gente sabe que no início a concentração molar dele era 0,01 mol por litro, que a gente acabou de calcular no item A. Qual a concentração de H+ no início? 0. E a do ânion? 0. No equilíbrio, o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de uma quantidade de H+, X, igual à quantidade do ânion X. Por que igual? Porque aqui a proporção, ó, é 1 mol de H+ para 1 mol do ânion. Então, qual é a quantidade que a gente vai ter deste ácido no equilíbrio? É o que você tinha no início menos X, ou seja, é a quantidade que sofreu ionização. Por que X? Porque a proporção de ácidos para os ânions é tudo 1 para 1, tá? Bom, como é que a gente calcula a constante de equilíbrio do ácido? É igual a concentração de H+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido HA, certo? Então, se você substituir aqui, ó, no equilíbrio, qual é a concentração de H+? X. Qual é a concentração do ânion? Tá aqui, ó, X também. Qual é a concentração do ácido? 0,01 menos X, certo? Como este ácido é fraco, que você concluiu aí pela constante de ionização, que ela é muito pequena, então, a gente sabe que a ionização vai ser pequena, ou seja, esse X vai ser um número muito pequeno. Então, se esse número aqui é muito pequeno, quando você fizer essa conta, 0,01 menos x, esse valor, ele vai dar aproximadamente 0,01, certo? Então, a gente pode dizer que a constante de ionização do ácido vai ser igual a x vezes x, que é x ao quadrado, dividido por 0,01.
Então, agora a gente pode substituir a constante do ácido aqui nessa expressão. Então, a constante é 4 vezes 10 a menos 6, que é igual a x ao quadrado dividido por 0,01. 0,01 eu vou escrever assim, ó, 10 a menos 2, tá? Então, agora a gente vai calcular esse x. Então, você tem isso, ó, x ao quadrado é igual. Aqui, ó, nós vamos multiplicar em cruz. Porque se aqui fosse dividido por 1, então você multiplica em cruz, ó. 1 vezes x ao quadrado e 4 vezes 10 a menos 8, porque você vai multiplicar o 10 a menos 6 por 10 a menos 2. Então, vai dar 10 a menos 8. Então, para você achar o valor de x, você tem que tirar a raiz quadrada desse número aqui. Então, a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 8. Raiz quadrada de 4 é 2, de 10 a menos 8 vai ser 10 a menos 4. Então, o que é o x? É a concentração do H+, certo? Então, a concentração de H+, é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Como é que a gente calcula o pH, que é o que ele está pedindo? O pH é igual a menos o log de 2 vezes 10 a menos 2, que é o log da concentração de H+, certo? Então, vamos lá. pH é igual a menos, ó, eu posso, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso escrever assim, ó, log de 2 mais log de 10 a menos 2, certo? Então, veja, a gente tem que resolver essa conta, ó. Então, pH é menos o log de 2 mais log de 10 a menos 4, certo? Então, vamos lá. pH é igual a menos, ó. Log de 2, ele falou pra gente que é 0,301, mais log de 10 a menos 4 é menos 4. Então, aqui vai dar menos 0,301 mais, não, menos, né? Que é menos 4. Então, isso daqui vai dar menos 3,7. Como tem mais aqui, então vai ficar positivo. Então, o pH vai dar 3,7. Então, ele quer a concentração de todas as espécies em solução. Então, a gente viu que no equilíbrio, a gente tem aqui, ó, 0,01 menos x, aqui é x e aqui é x. Então, significa, ó, que a concentração de H+ é igual à concentração de A-, que é igual ao nosso x. E nós achamos que esse valor é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E a concentração de HA, que é o ácido, ela vai continuar sendo aproximadamente 0,01 mol por litro. Por quê? Se você fizer 0,01 menos esse x aqui, ó, o x é 2 vezes 10 a menos 4, né? Então, é 0,1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. Se você fizer a subtração aqui, ó, esse número vai continuar dando aproximadamente 0,01, tá? Então, por isso que a concentração do ácido é 0,01. Então, veja, como nós temos um ácido fraco, tá? Constante de ionização que é bastante pequena, então a gente sabe lá que o alfa é pequeno, ele quer o grau de ionização. Então, a gente pode calcular pela lei da diluição de Ostwald. A Ka é igual à concentração do ácido vezes alfa ao quadrado. A constante é 4 vezes 10 a menos 6. A concentração do ácido é 0,01 mol por litro, vezes alfa ao quadrado, tá? Então, para calcular esse alfa ao quadrado, a gente vai fazer 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,01, que é 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Você vai conservar aqui a base e subtrair os expoentes, tá? Então, o alfa vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 4. Ou seja, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 10 a menos 4, 10 a menos 2. Então, esse é o alfa. Como a gente costuma representar o alfa em porcentagem, você multiplica isso daqui por 100, tá? Então, vai dar 2%. Porque multiplicar por 100... tá? É a mesma coisa que multiplicar por 10 ao quadrado. Então, isso aqui, ó,
10 elevado a zero, que é igual a 1. Então, vai dar 2%. O que comprova que o ácido é bastante fraco, porque isso aqui é menor do que 5%. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!